O silêncio da montanha engana. Tudo parece imóvel, até que a vida decide testar quem passa por ali. Em 1972, um grupo de jovens cruzou os Andes e descobriu o limite exato entre a esperança e o desespero. Esta é a história real que o mundo conheceu como o Milagre dos Andes. O plano que virou destino. Outubro de 1972. Um time de rugby, amigos e familiares embarcam em um voo que deveria levá-los do Uruguai ao Chile. Eram estudantes, atletas, gente comum, com sonhos grandes e planos simples: jogar, vencer, voltar para casa. O avião cruza os Andes, o tempo fecha, a navegação falha. Em segundos, o que era apenas turbulência vira impacto. Uma fuselagem rasga a neve. Gritos, estalo de metal e então o frio. O primeiro dia, contar os vivos. Quando a poeira de gelo baixou, sobrou o que ninguém está pronto para ver. Feridos graves, dores que não cabem no corpo e um inimigo invisível, a altitude. Eles improvisam um abrigo usando a própria fuselagem, travesseiros como isolamento, placas como barreiras de vento. À noite, o frio morde. De dia, o sol cega. A comida? Meia dúzia de chocolates, algumas garrafas, migalhas. Eles organizam turnos, racionam, protegem os mais fracos, aprendem a derreter neve para beber água. O relógio parece não andar. O golpe invisível. O mundo desiste. Em certo momento, um rádio portátil volta a funcionar. E é pelo rádio que eles descobrem as buscas foram encerradas. Para o resto do mundo, eles estavam mortos. Ali, naquela montanha, nasce uma decisão silenciosa. Ou esperamos a morte, ou aprendemos a sobreviver, na marra. A escolha mais difícil. A comida acaba. Não havia plantas, animais, nada que crescesse naquele deserto branco. Então, diante do impossível, o grupo encara a decisão mais dura que um ser humano pode tomar: usar os corpos dos que já haviam partido para manter os vivos. Houve debate, lágrimas, preces. Para muitos, aquilo era inconcebível. Para todos, era um luto sem fim. Eles assumem o peso da escolha, não por falta de respeito, mas porque a vida pedia essa resposta. E seguem um dia de cada vez. A montanha também ataca. Quando parece que nada pode piorar, a montanha se move. Uma avalanche atinge o abrigo, enterra a fuselagem, suga o ar, apaga vozes. Eles cavam com as mãos, com qualquer coisa, procuram nomes, encontram ausências. A neve vira teto, a fuselagem vira tumba e teimosamente volta a ser casa. O que sobra? Unidade. E a certeza de que ficar parado significa morrer. Engenhosidade em 3.500 metros. A partir dali, cada detalhe vira ciência de sobrevivência. Eles improvisam óculos para não ficarem cegos com a neve. Montam um sistema para derreter gelo
usando chapas de metal. Transformam tecidos em sacos de dormir coletivos, aprendem a dormir colados para dividir calor. Exploram a montanha, buscam peças da cauda, ferramentas, restos que virem solução. E começam a estudar um caminho para fora daquele labirinto de gelo. A marcha, uma aposta de vida ou morte. 3 se oferecem para a travessia, 2 seguem adiante. Eles sobem sem mapas, sem experiências, sem certezas, apenas com a vontade de salvar os amigos. A altitude rouba o ar, a neve engole passos, o frio queima os dedos. Dias depois, quando as forças parecem acabar, o impossível aparece. Um vale e sinais de gente. Do outro lado de um rio, um camponês chileno vê 2 fantasmas de neve pedindo ajuda. Então, um bilhete atravessa a correnteza, e nele dizia: "Viemos de um avião que caiu nas montanhas." E a história muda totalmente. O resgate. Chegam as notícias, chegam os helicópteros, chega o fim do inverno particular. Um a um, os sobreviventes são retirados. Ao todo, 16 voltam para casa. Levaram consigo cicatrizes, memórias, culpas, promessas e uma certeza: ninguém entende a vida do mesmo jeito depois de encarar a morte por tanto tempo. Ao deixarem a montanha, dão a ela um nome: Vale das Lágrimas. Um lugar onde a dor, a coragem e a esperança aprenderam a conviver. O que fica? Essa história não é sobre perfeição. É sobre limites humanos, sobre escolhas que ninguém queria fazer. E sobre a força de um grupo que se recusou a desistir. Em cada decisão, da mais simples à mais dura, havia um valor maior: a vida do outro. É por isso que, décadas depois, o mundo ainda chama de milagre. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa lembrar do que a coragem é capaz. E aqui no Trono das Histórias, toda semana, a gente desenterra relatos reais que parecem ficção, mas não são. Se inscreva, ative o sino e sente-se conosco para a próxima, porque algumas histórias mudam a forma como enxergamos a vida. Um abraço.